ou daquele tamanho. O construtor disso precisou ter o Espírito Santo, que o enchia de habilidade, de sabedoria, de capacidade para fazer uma obra dessa. Para fazer uma arca de madeira, ele precisava da sabedoria e da unção do Espírito Santo. Coisa simples. Isso quer dizer que em tudo na vida, em tudo que nós fazemos, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, nosso companheiro, nosso professor, nosso mestre, nosso ensinador. E se nas coisas mais simples da vida nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar, que dizer então dos relacionamentos, que é a parte mais difícil da vida? Olha, não tem área mais difícil na vida do que relacionamentos, e principalmente relações em família. A gente tem que ter muita graça, muita sabedoria, muito tato, muito discernimento, porque um relacionamento que você estraga, destrói tudo, destrói tanta coisa, e é tão fácil estragar um relacionamento. Uma palavra, um olhar, um gesto, uma atitude, não é assim? Marido, esposa, eles às vezes estragam o casamento por causa de um olhar, por causa de uma cara feia, por causa de uma palavra, uma atitude, um gesto. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, se a gente não for constantemente ungido, revestido, pedir graça, força ao Espírito Santo. Eu lembro até hoje os votos que eu proferi na igreja quando eu casei, porque o pastor fez eu decorar. Eu não queria ler o papel. Aí ele falou: então você vai decorar. Você vai dizer assim para a sua noiva no dia do casamento: prometo cuidar de ti, proteger você, te encher de carinho, de amor todos os dias, em qualquer circunstância, em todas as circunstâncias, até que a morte venha separar. E eu gravei bem a parte final: mas sempre pedindo a Deus graça e força para cumprir os votos que eu estou proferindo hoje. Então, eu aprendi desde aquele dia que para cumprir os nossos deveres familiares e ser bem sucedido no relacionamento matrimonial ou familiar, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa da força dele. A gente precisa de um revestimento, porque senão nós não conseguimos. Se eu tentar ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, por mim mesmo, eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo. As esposas, para serem boas esposas, fiéis, submissas, precisam da ajuda do Espírito Santo. Filhos, para serem bons filhos. No meio de tanta tentação, o inimigo sempre lança tentação para os filhos não obedecer aos pais, para os filhos não honrar os pais. Sabe por quê? Isso vai encurtar a vida dos filhos na terra. Se os filhos forem maus filhos, desobedientes, não honrarem seus pais, a vida deles vai ser curta na terra. Porque a promessa de longevidade, de longa vida, é para aqueles que honram os pais, obedecem. E Deus, como não contraria a si mesmo a palavra, Ele não vai permitir que um filho que seja rebelde, desobediente, não honra os pais, ele viva muito tempo. Eu estou cansado de perguntar aqui mesmo, até para as pessoas de mais idade, pergunto: você sempre respeitou, obedeceu seus pais? As pessoas falam sim. Nunca vi um ancião, uma anciã de cabelos branquinhos que tenha levado uma vida sem obedecer os pais, sem honrar os pais. Irmão Valdomiro, o senhor sempre honrou, obedeceu os seus pais quando eles eram vivos? Sempre, né? Hoje está aí, ó, cabecinha, cabelo branquinho, né? Uma força, um vigor ainda nessa idade. Isso é promessa de Deus para aqueles que honram os pais, obedecem os pais. Longa vida sobre a terra. E vai viver muito ainda. Deus tem me ajudado tanto que eu vou dizer. Tá vendo? Tem me dado muito prazer. Então, tudo isso aí é uma promessa que perdura longos dias na vida da pessoa. E a promessa que vem da pessoa que honra e obedece aos seus pais. É por isso que Satanás, ele faz de tudo para os filhos serem desobedientes, rebeldes e não honrar os pais. Que ele tem uma forma de ceifar, de tirar a vida daquela pessoa. Mas os nossos jovens vão viver muito cumprindo esse mandamento do Senhor. Então, para sermos bem sucedidos nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos que nós travamos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, a questão é:
Como nós podemos nos encher do Espírito Santo? Eu quero abrir um parênteses. Por que aqui eu não coloquei oração? Por que aqui eu não coloquei leitura da Bíblia? Por que eu não coloquei jejum? Tudo isso é importante, gente. E a gente está cansado de saber. Jejuar é bom, orar é bom, ler e estudar a palavra é bom, é muito bom. Mas não é só isso. Eu posso, gente, ser o maior estudioso da Bíblia. Eu posso ser a pessoa que ore mais, a maior parte do tempo. Eu posso ser uma pessoa que jejue todos os dias. Mas se eu não fizer essas três coisas aqui, é tudo em vão. Não vai adiantar nada. Se eu deixar de fazer uma dessas três coisas, eu vou anular um dia inteiro de jejum, eu vou anular um dia inteiro de oração, eu vou anular uma semana de estudo da Bíblia. É bom ter oração, jejum, Bíblia, mas acompanhado dessas coisas. Que coisas? Efésios 5, 19 a 21. E olha, gente, não é coincidência não, mas esse texto, essas palavras, vem um pouquinho antes, no mesmo capítulo que fala sobre relacionamentos familiares. Ou seja, confirmando isso que nós estamos falando, para ir bem nos relacionamentos familiares, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tanto é que a forma, o modo, a maneira de nos enchermos do Espírito Santo está escrito um pouquinho antes dos relacionamentos familiares. Então, a partir do versículo 22, nós temos as regras para o relacionamento familiar. E a partir do versículo 15, nós temos como nos enchermos do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que? Não sejamos insensatos, mas, está aí já, mas procuremos compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Tá, agora, 2 pontos. Aí tem uma vírgula, mas cairia melhor 2 pontos. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, como é que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Primeiro, falando coisas boas. Fale coisas boas. Olha, eu diria que a boca é uma fonte. Dessa fonte podem jorrar coisas boas ou coisas más. Minha sogra está aí doente, deve estar nos assistindo agora. Tudo bem, sogrinha? Está nos assistindo pela web. Ela está quase um mês com aquela erisipela. E ela está dizendo para mim hoje: toda vez que eu vou no pronto-socorro, tem uma consulta, é tanta coisa ruim que a gente ouve falar. As pessoas só sabem dizer assim: isso aí não sara não, isso aí vai piorar cada vez mais, e eu conheço alguém que morreu disso, e eu tive isso, nunca ficou bom. Não é assim? Fila de NPS, fila de pronto-socorro, de PAN, dos atendimentos médicos da vida, é só assim. Você não ouve uma palavra de conforto, você não ouve uma palavra de esperança. É só gente para jogar mais para baixo ainda o doente. É só gente para falar coisas más. Há um texto lindo, 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 lá no início do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, quando aquelas 2 mulheres estavam grávidas, Maria, a mãe do nosso Salvador, e Isabel. Aí diz que naqueles dias, Lucas 1, 39,
Levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou ela em alta voz: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que venhas me visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Tanto é verdade que quem fala coisas boas se enche do Espírito Santo, como o contrário também é a pura verdade. Quem fala coisas boas é porque está cheio do Espírito Santo. Perceberam aí o ciclo? Se eu falo coisas boas é porque eu estou cheio do Espírito. E falando coisas boas eu me encho do Espírito. Quer dizer que se torna um círculo contínuo. Eu me encho do Espírito. Eu falo coisas boas porque estou cheio do Espírito Santo. E quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais coisas boas eu falo. É como o ciclo da água no universo. A mesma água da chuva que cai é a água dos rios e mares que sobe. Eu vou até dizer algo que talvez vocês se surpreendam. Em São Paulo já é assim, gente. A mesma água que é eliminada do corpo das pessoas é a própria água que elas bebem. Se você duvida, vai um dia fazer uma visita à represa Billings, na região de São Bernardo, Santo Amaro, que é a represa que abastece a capital de São Paulo. Você não suporta o mau cheiro do esgoto na beira da represa, e você vê tubulações e tubulações de esgoto despejando dentro da represa. E para onde vai as águas dessa represa? São tratadas e voltam para a torneira das pessoas. Aqui no nosso litoral, por enquanto ainda não, né? Porque as águas vêm do Jurubatuba e não de represa. Mas lugares que tem represa é assim, é um ciclo. A água, ela vai circulando. É eliminada através dos banheiros, das pias, as ruas pluviais que correm pelas calçadas. Vão tudo para a represa e depois volta de novo para as pessoas. É assim, gente. E a própria água que nós bebemos dos rios, os mares não, mas as águas que estão nos mares são águas que sobem e descem, sobem e descem. Elas se evaporam, formam as nuvens descarregam em forma de água. Assim, é um ciclo contínuo na natureza, gente. Da mesma forma são as nossas palavras, elas formam um círculo na nossa vida, um ciclo contínuo. Falo coisas boas, me encho do Espírito Santo. Me encho do Espírito Santo, falo coisas boas. Falo coisas boas, me encho do Espírito. Me encho do Espírito, falo mais coisas boas. E o contrário, será que é verdade também? Falo coisas ruins, me esvazio do Espírito. Me esvaziando do Espírito, falo mais coisas ruins. Falo coisas ruins, xingamentos, palavrões, murmurações, reclamações, tudo que não presta. Eu vou me esvaziando do Espírito. Sabe por quê? O Espírito Santo não suporta viver dentro de uma casa que ele só ouve gritaria, só ouve xingamento, palavrão, murmuração, reclamação, maledicência, fofoca, falta de esperança. Aí ele vai dando lugar para coisa ruim. E quanto mais eu falo, mais eu me esvazio. Quanto mais eu me esvazio, mais eu falo. Então a chave está no falar.